Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Luz da Vida, domingo, primeiro dia da semana, final da tarde, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o nosso coração rejubila. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Começar a semana celebrando a vitória de Cristo sobre a morte é sempre uma bênção. O programa Luz da Vida, pela 14ª vez, se debruça sobre o tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 59 programas e ao tema do inferno 14º programa é este, portanto, 14 programas a esse argumento espantoso, horrível, horrendo, mas integrante da pregação de Jesus, da pregação dos apóstolos, integra o último artigo do credo, creio na vida eterna. No programa anterior, começamos a abordar o ensinamento do inferno nas cartas dos apóstolos, no Novo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade a esse argumento, ainda nas cartas do apóstolo Paulo. E o primeiro texto que vamos abordar é precisamente este, Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5. Somente para recordar, os apóstolos não pregavam somente sobre o inferno. Esse é um extremo que não é verdade. O extremo oposto também não é verdade, que os apóstolos nunca falaram do inferno. Pelo contrário, a pregação dos apóstolos comporta também essa realidade. Fala-se do céu, fala-se da felicidade sem fim, fala-se da salvação de Deus em Cristo, fala-se da efusão do Espírito Santo, do amor infinito do Pai pelos homens, mas se fala também da possibilidade do inferno. Dito isso, já vamos ao texto aludido, Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 5. Quanto à fornicação, a impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem. Nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. É uma ameaça bem clara. O inferno aqui não aparece, não é citado com essas letras, ou não aparece aqui um sinônimo do inferno. Mas o inferno aparece pela negativa do oposto do inferno, ou seja, não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, há 2 formas de você dizer sim àquela coisa, de você falar daquela coisa. Se ela é o extremo oposto de uma outra e só há essas 2 opções, se você diz que não tem lugar, não tem entrada, você não vai para aquele lugar e só tem outra alternativa, se você diz não entra ali, significa que entra ali. Portanto, o texto está falando sim, bem claramente, ainda que não explicitamente a letra ou as letras, a palavra inferno apareça, mas o texto fala disso. Não terá herança no reino de Cristo e de Deus. A segunda pontuação é a seguinte: no texto da 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10, o apóstolo Paulo, texto que nós já vimos no programa passado, atenção, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Isso em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6. São Paulo, Corinto, fica na atual Grécia. Éfeso fica na atual Turquia. 2 países diferentes, 2 regiões diferentes. Mas o argumento é o mesmo. São Paulo
elenca de forma muito parecida, ainda que não fale de todos os comportamentos pecaminosos que aparecem na citação da 1 aos Coríntios, mas a relação é muito parecida. Fornicadores, impuros, avarentos, obscenos, levianos, etc, etc, etc. Dissoluto, impuro, avarento, verdadeiros idólatras. Primeiro, devemos excluir a interpretação equivocada de que quando São Paulo faz uma relação, essa relação seja exaustiva. O que é uma relação exaustiva? É exclusiva, é somente aquilo e pronto. Fora daquilo, não existe mais possibilidade. Então, se fala de uma relação exaustiva. Não, não é uma relação exaustiva, porque, atenção, o texto admite outras formas parecidas com esta. Vejam o versículo 3, quanto à fornicação ou impureza, sob qualquer forma. Isso quer dizer que existem muitas outras modalidades de pecados, modalidades que se enquadrariam naqueles comportamentos que excluiriam as pessoas que os praticassem do reino de Cristo e do reino de Deus. A segunda pontuação é que quando o Novo Testamento faz uma relação de pecados, aquela é uma relação, mas não é a única. Há várias passagens da Bíblia, seja dos evangelhos, seja dos apóstolos, que descrevem aquelas categorias de pecados que excluem a pessoa do reino dos céus. Ou seja, nenhum texto tomado isoladamente comporta todos os tipos de pecados que habilitam quem os pratica ao inferno. Não, tem essa relação da 1 aos Coríntios, tem essa daqui da carta aos Efésios, tem aquela da carta aos Gálatas, tem as palavras de Jesus no Evangelho, tem textos do Apocalipse e assim por diante. Isso para que a gente não enquadre e engesse, por assim dizer, engessou, só isso e pronto. Portanto, só vão para o inferno os que praticarem os pecados que aparecem neste texto da Escritura. Não, alto lá. Essas relações, portanto, são indicativas, ilustrativas, não taxativas. Ficou claro? Ficou claro? A segunda coisa que precisa se dizer é a seguinte: quanto à fornicação, à impureza sob qualquer forma ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. São Paulo, quando trata desses comportamentos, e já vimos no programa anterior, quando comentamos o texto há pouco citado da 1 aos Coríntios, São Paulo faz referência a comportamentos tidos como normais, comuns, aplaudidos, elogiados, como algo absolutamente normal, ou, quando muito, tolerados. Então, São Paulo se dirige a uma comunidade cristã, neste caso, aos cristãos da cidade de Éfeso, insinuando, nas entrelinhas, a gente percebe que ele está tratando de comportamentos que os pagãos desta cidade, e não só dela, mas de todo o Império Romano, eles praticavam e achavam isso uma coisa absolutamente normal. Ele, ao tratar disso, registra que esses comportamentos são pecaminosos, são graves e que os cristãos não podem praticar, e são tão lascivos e são tão imorais que São Paulo nem entra em detalhes, ou seja, que disto nem se faça menção entre vós. O que é fazer menção? Não é praticar. Praticar é óbvio que é proibido, que é imoral, porque é pecado, porque ofende a Deus. Mas é tão pecado que não só não se deve praticar, isso é ponto descontado, como não se deve nem falar, nem fazer menção. Ora, quando uma pessoa proíbe outra, quando a mãe proíbe o filho, ou aqui dentro de casa, não se fala disso. Isso nem se toca, nem se aborda. O que é que a senhora, que é dona de casa, o que é que o senhor, é dono de casa, interpreta quando alguém dentro de casa chega a dizer isso? Ou num relacionamento, você
Nem fale disso. Eu não quero que isso seja tratado de jeito nenhum. É algo tão repulsivo para aquela pessoa, é algo tão proibido, tão taxativamente condenado, que não merece ser nem tratado, porque a simples tratativa do assunto já poderia ser uma ocasião de pecado, porque só em pensar aquilo, tão grave é aquilo, já poderia se tornar uma ocasião de pecado. Vejam a posição da igreja naquele tempo. Nem se faça menção entre vós como convém a santos. Outra forma de dizer, a santidade que nós carregamos dentro de nós, a santidade que Deus Todo-Poderoso nos concedeu, é tão pura, é tão preciosa, que o simples tratar desse assunto já seria uma ameaça a essa santidade. Portanto, nem se faça menção. Então, nós temos aqui não uma proibição qualquer, uma proibição que poderia ser revista, que poderia ser revisada, atualizada, etc., com o passar do tempo. Conversa fiada. Errado, errado e errado. Nem se faça menção entre vós. Vejam a dureza, glória a Deus. Vejam a intransigência, a radicalidade, não radicalismo, mas a radicalidade, o aspecto positivo da raiz. Isto é, nós temos raízes, nós temos princípios, e esses princípios excluem qualquer possibilidade de nós até tratarmos deste assunto. Nem se trata, não só não se comete, não se pratica, não se aplaude, mas nem se trata. Isso sim é radicalidade. Isso sim é seriedade com o Evangelho. Que maravilha! Você se voltar para a igreja primitiva, você redescobrir essa radicalidade, essa beleza, essa santíssima intransigência dos apóstolos com relação a práticas que podem condenar uma pessoa ao fogo do inferno. Está terminando o nosso primeiro bloco. Não saia daí. No segundo bloco, vamos avançar, investigando outros textos ainda do apóstolo Paulo que tratam desse assunto horroroso, espantoso, que é o inferno. O inferno na pregação dos apóstolos. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 14ª vez dedicado ao argumento horroroso do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 59 programas, e já pela 14ª vez estamos tratando do inferno. Ainda o argumento abordado, tratado nas cartas dos apóstolos. Agora nós vamos avançando ainda nas cartas do apóstolo Paulo. Vamos ver nesse segundo bloco 2 textos muito importantes que tratam do inferno, que falam dele quase que explicitamente. Por que não dizer explicitamente? O primeiro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 15 a 16. Somos para Deus o perfume de Cristo, entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte, e que dá a morte. Para os primeiros, porém, odor de vida, e que dá a vida. E qual o homem capaz de uma tal obra? Interessante que o cheiro, o olfato, que é a capacidade que os animais têm, os irracionais,
e os racionais que somos nós, Deus coloca na nossa natureza humana a identificação, o prazer e, digamos assim, o interesse gozoso pelo olfato de determinadas coisas. Já para outros animais, inclusive aves, Deus coloca uma outra capacidade de sentir o cheiro e uma outra capacidade de se identificar com determinados cheiros. Eu vou ser mais claro. Os urubus, os catartídeos, são os animais que se alimentam de coisas putrefatas, que se alimentam de carniça. Eles têm um olfato muito aguçado. A quilômetros de distância, um urubu consegue sentir o cheiro de carne apodrecendo, de matéria orgânica de animal que acabou morrendo e está apodrecendo. Por isso vocês devem ter percebido. Vocês percebem quando você olha para o céu e vê muitos urubus voando. Sabe o que isso significa? Que eles já identificaram carniça lá embaixo. Então eles ficam voando, voando, voando e depois descem para comer aquela matéria orgânica que está apodrecendo. A carniça para eles é o que para nós é um perfume francês. Sabiam? Eles não sentem nenhum prazer, nenhuma vontade de comer, por exemplo, uma pizza, uma macarronada. Porque o que é prazeroso para eles, o que Deus colocou no cheiro daquela comida, para esses animais que se alimentam daquela comida, é um atrativo, é um chamativo. E o contrário também. Nós, sentindo o cheiro de carniça, nos sentimos mal, queremos distância, o corpo está apodrecendo, que coisa, enfim, a gente sente repulsa. Os animais que se alimentam de carniça, a recíproca é verdadeira. Onde é que eu quero chegar? Exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Que coisa impressionante! Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Agora vejam, quem se perde sentindo o cheiro do perfume de Cristo, se sente mal. Mas entre os que se salvam, eles se sentem bem, porque se identificam com a santidade de Cristo, porque são santos como esses. Têm o bom odor de Cristo. Isso tem uma implicação bem clara. Você já teve a experiência de uma pessoa que vive nas trevas, e chega num ambiente onde todo mundo é puro, só se fala de Deus, se fala educadamente, não há espaço para lascívia, para músicas indecentes, para práticas imorais. Aquela pessoa que pertence às trevas se sente mal. Ela se irrita quando se fala de Deus, quando se fala do amor, quando se fala de Cristo, quando se fala da Escritura, quando se fala da bondade, dos valores do Evangelho. É um peixe fora d'água. Porque ali exala-se o perfume de Cristo, mas ele sente esse perfume e se sente mal. Olha a imagem que o apóstolo Paulo utiliza. Nós somos perfumes, só que isso não significa que o mundo inteiro, quando chega perto de nós e a recíproca é verdadeira, eles sentem aquele prazer que nós experimentamos quando estamos sentindo um perfume francês ou de qualquer outro país, um aroma agradável. Que prazer, como é bom sentir isso, cheirar isto, ou até de uma comida. Não. Reparem a incompatibilidade espiritual que Deus coloca nos dois frontes. Por favor, somos para Deus o perfume de Cristo, entre os que se salvam e entre os que se perdem. O cristão tem um cheiro próprio, como os condenados também têm um cheiro próprio. O oposto agora, segundo exemplo, você é de Deus,
você tem valores bem claros, você tem uma proposta de vida bem definida, que é seguir o Cristo, viver o Evangelho, e você chega num ambiente podre de atitudes levianas, de conversas, de hábitos, de músicas, o próprio espaço, você se sente mal. Um ambiente pesado, carregado, de pecado, é óbvio. Atenção, para estes, na verdade, odor de morte e que dá a morte. Para os primeiros, porém, odor de vida e que dá a vida. O odor que nós exalamos no mundo, o odor de Cristo, ele não é unanimidade. Para quem é de Cristo, é odor de vida. Para quem não é de Cristo, para quem vive nas trevas, é odor de morte. Então vejam, que imagem feliz o apóstolo Paulo utiliza. Quando Jesus diz, em outra linguagem, com outra imagem, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, obviamente que estamos dizendo aqueles que querem a luz, que gostam da luz, que não se incompatibilizam com a luz, vendo a luz, eles glorificam o Pai que está nos céus. Mas isso não é uma unanimidade. Atenção, o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 9. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que impressionante. Quem está nas trevas e não quer sair delas, diante da luz se irrita, se incomoda como o morcego, animal que não suporta a luz, a iluminação, a claridade, ele se irrita. Da mesma forma, o texto do apóstolo que nós acabamos de citar. Nós somos o odor de Cristo, mas odor de morte é um agradável aroma para os que se salvam, para os que pertencem a Cristo, mas para os outros é odor de morte. Ou seja, a santidade os irrita, a santidade os incomoda, a santidade faz mal aos seus ouvidos, aos seus olhos, a todo o seu ser. São peixes fora d'água. O que para nós é odor agradável, é um perfume caríssimo, para eles é odor de morte, é uma fedentina. E nesse sentido, Deus, é a segunda vez que eu falo isso, eu repito, é extremamente sábio. Deus colocou nos dois frontes, luz e trevas, vida e morte, graça e pecado, uma incompatibilidade. Por isso a gente entende porque nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer separação. Doravante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2, 2 ficarão contra 3. Leio literalmente aqui as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho segundo Lucas capítulo 12. Julgais que vim trazer paz à terra? Não digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso se aplica àquelas famílias onde o odor de Cristo causa felicidade, odor de vida para os que pertencem a Ele e é odor de morte para aqueles que vivem nas trevas. É impossível que você, numa pessoa, possa dizer ela tem o aroma de Cristo, ela está fedendo porque está nas trevas. Isso é incompatível. Portanto, odor de Cristo e fedentina de morte são coisas incompatíveis. Têm que ser separadas. Assim como quem está nas trevas sente repulsa de tudo aquilo que lembra, que recorda, no caso aqui o olfato, o odor de Cristo, provoca uma repulsa.
Mas ele é gostoso, ele é bom, ele é agradável. Sim, mas para quem é de Cristo, para quem está na luz, para quem refugia também, para quem exala também esse mesmo odor. Portanto, você se identifica com quem tem o mesmo odor que você. Mas se trata do extremo oposto, esse odor que para os outros que são de Cristo é agradável, para aqueles é uma repulsa tremenda. E vice-versa. Portanto, quem vive na fedentina vai gostar muito de cheirar aqueles outros que também fedem como ele. Um se identifica com o outro, comem no mesmo coxo. E, portanto, se sentem mal com o cheiro extremamente oposto. Odor de morte para eles. O que para eles parece vida, que é a fedentina, que na verdade para Cristo é morte, a recíproca também é verdadeira. Está terminando mais um programa. No próximo domingo continuaremos, se Deus quiser, a afrontar o argumento do inferno na pregação dos apóstolos. Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus quiser.